Hoje eu poderia gravar um vídeo mostrando um trade vencedor, mas acho que esse stop ensina muito mais. É até engraçado porque eu sabia exatamente qual era o meu plano. O problema foi na hora da execução, que eu confiei mais no meu feeling do que no processo. Fala aí pessoal, vocês estão bom? Então vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês qual que foi a minha ideia do trade e o porquê que a gente pode ver como um possível erro dependendo do seu plano de trade. Então o trade foi o seguinte, a gente tinha aqui essa estrutura de 1 minuto, que foi criada aqui, depois ele varrer essas liquidez de fundo aqui. Então a gente estava trabalhando numa alta, né, que o mercado vinha fazendo uma alta desde o começo do dia, então a gente estava trabalhando dentro daqui, ó, desse fundo, desse topo aqui, até esse fundo aqui, que é a nossa estrutura aqui de 1 minuto, certo? E quando ele fez, antes de chegar nesse nível chave de 1 hora, quando ele rompeu aqui, eu já tinha deixado uma ordem aqui, porque a gente tinha esse order flow aqui aberto, com esse nível chave aqui. Certo? É o nível chave ainda do 1 minuto mesmo, mas é onde tem ineficiência. Então só para ficar didático eu vou colocar aqui para vocês. Então eu queria que o preço voltasse aqui, eu tinha colocado já minha ordem, e eu queria que ele pegasse e continuasse esse fluxo pelo menos até chegar no 1 hora. Mas o que aconteceu? O mercado continuou indo para cima. Inclusive ele varreu essa liquidez aqui de fundo. Ah, não chegou a varrer aqui não, né? Aqui ele ainda deixou liquidez, né, equal lows. Equal lows, exatamente. São fundos duplos aqui. Então, como a gente tinha essa pequena ineficiência, esse order flow, eu queria comprar, só que o mercado continuou indo para cima. E eu mantive essa ordem. Eu falei assim, bom, aqui para trás a gente não tem mais ineficiência, a não ser aqui embaixo. Aí eu tinha olhado até esse inside aqui, ó, que ele poderia chegar até nessa região, porque foi a única região também ineficiente, ó. Se você for ver daqui pra cá, a gente tem essa região aqui ineficiente, porque ele pegou bem no cabelinho ali, ó. Só que como você tinha esse outro candle com pavio, eu falei, cara, ignorei, entendeu? Eu falei assim, eu já queria ter feito esse trade aqui, minha compra já tava por aqui, e o preço começou a cair que eu nem vi. Quando ele pegou, eu já tava no trade e o mercado veio e me estopou. E aí que fica a lição, né? Primeiro, quando o mercado continuou colocando a estrutura para cima, eu já deveria ter tirado a minha ordem daqui. Outra coisa, o mercado em nenhum momento virou fluxo, olha só, ele desceu, subiu, subiu e desceu. Em nenhum momento ele virou fluxo. E onde estaria o fluxo aqui agora, nessa região? O mínimo que ele deveria fazer, pelo menos, era virar aqui para cima, que seria o fluxo, ou fazer o que ele fez depois que ele vai... Ou criar um fluxo aqui, né? Então, por exemplo, ele poderia bater aqui e ele mesmo criar um fluxo. E aí você entrava nessa continuidade de fluxo. Só que não. O mercado veio direto, me estopou. E aí tipo assim, é aquela parada que dá um pouco de raiva, porque era um trade completamente evitável, e ainda mais nessa situação, que ele veio, me estopou por 3, 4 ticks aqui, e depois ele fez meu movimento. Inclusive o trade ficou muito bom a partir do momento que ele rompeu esse topo aqui, que seria o fluxo. E aí quando ele fez isso depois que eu tomei o stop, eu tentei comprar nessa região aqui. Só que aí o preço não voltou mais nesse order flow. Então eu queria que o preço fizesse o quê? Continuasse seguindo esse fluxo, depois de varrer essa liquidez, porque isso aqui era tudo cheio de liquidez, certo? Depois ele fez o choque e eu queria voltar aqui nesse pullback para continuar. Então esse seria o trade ideal, e não fazer essa risk entry. Essa risk entry eu queria fazer apenas quando o mercado fez isso daqui, ó. Quando ele rompeu esse topo e colocou 1 minuto para alta, cadê aqui? Eu queria ter pego exatamente nesse pullback na risk entry, porque eu tinha o que no momento? Eu tinha essa liquidez fresca do momento aqui, ou seja, tinha um fundo, certo? Eu tinha ineficiência e um order flow comprador seguindo o fluxo do dia que era comprador, e ainda tinha um nível chave ainda para mitigar, que ele não tinha sido mitigado ainda aqui em cima. E o outro erro ainda do meu trade aqui foi que quando eu estava olhando pelo profit, eu fui muito mais pelo meu feeling, porque você vê, eu tinha visto isso aqui aberto e falei assim, ah meu, beleza, vamos ver o que acontece, se tomar o stop tudo bem, só que não tá tudo bem, porque quando eu vim aqui fazer o vídeo agora com vocês, eu tinha marcado todas essas regiões ontem no pré-market, e eu não passei pro meu profit,
Então eu não tinha visto que ele tinha feito, ele tinha atingido o nível chave de 1 hora, entendeu? Então se eu tivesse visto esse nível chave de 1 hora, olha só o detalhe, eu nunca teria feito essa compra aqui no toque, entendeu? Então, olha só como o detalhe faz completamente a diferença. Inclusive, se eu tivesse visto esse nível chave do H1, toda a minha narrativa teria sido mudada. E olha só como a narrativa muda tudo. Eu estava aqui pensando, vamos colocar aqui nos 5 minutos só para vocês entenderem. Olha só, quando o mercado atingiu o nível chave e ele rompeu esse fundo, seria um choque, certo? Um choque de fluxo. Então eu poderia buscar por vendas nessa região caso alinhasse. Por quê? Porque ele atingiu uma região de interesse, um nível chave, só que você está indo contra o flow do dia. Então no mínimo que você deveria esperar era uma confirmação. E quando você vem aqui para o minuto, você vê que nessa região aqui, o mercado não te deu nenhuma oportunidade. O mercado simplesmente foi seguindo o fluxo do dia. Ele não teve nenhuma quebra de choque para você conseguir pensar numa operação, que aí já teria um embasamento melhor, né? Ele atingiu um nível chave de 1 hora, ele varreu uma liquidez e aí fez um choque de fluxo. E não significa que se ele fizesse um choque de fluxo ele ia começar a cair, mas ele significa que ele teria uma probabilidade de pelo menos cair até 50% do movimento antes dele voltar a subir, se ele quisesse. Beleza? Então fica aí o aprendizado para vocês. Cometi 2 erros, né? Não tirei minha ordem depois do movimento. Aí depois, o segundo erro foi quando o mercado começou a descer, eu mantive pelo feeling, porque eu já tinha colocado a ordem e pra mim tudo bem o stop. O stop não foi o grande problema. O problema foi porque um trade desse que não tá dentro do meu plano de trade poderia ter gerado gatilho para fazer outros trades. É que pra mim já é tranquilo. Então eu consigo aceitar esse tipo de situação. Mas tem gente que acaba tomando um stop por conta desse pouquinho aqui e acaba fazendo overtrade no dia. E aí você tem um dia que seria ruim e aí o dia fica péssimo. Quer dizer, eu só tomei um stop, né? Depois desse stop eu até parei de operar no dia porque, stop besta desse daí eu falei, não vou nem continuar operando. Então eu consegui parar esse prejuízo do dia. Agora tem gente que não consegue, né? Quer ficar operando e aí um stop normal que aconteceria no dia, ele já teria mais um, entendeu? Ele já teria 2 stops no dia. E aí ele poderia fazer mais um ainda e tomar outro stop, e aí viraria um overtrade e você quebra a sua conta. Então é isso que eu queria passar pra vocês. Não esquece de se inscrever, deixar o like e até a próxima. Abraço.